todos, a paz do Senhor. Novamente nós estamos aqui nesta tarde, quase início de noite, né? Recebendo vocês, recebendo os nossos preletores dessa noite, recebendo a sua casa, a sua família, para mais uma vez recebermos do Senhor uma palavra. Seja bem-vindo aqui no nosso meio, você que está aqui pela primeira vez, talvez ontem você não pôde estar aqui conosco, e você que está aqui pela segunda vez, você que está aqui de novo, que voltou e está aqui para receber do Senhor uma palavra dos céus para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Eu me alegro com a tua presença aqui, eu me alegro com a tua presença aí no YouTube, você que está no nosso canal. Se você ainda não curtiu o nosso canal, deixa aí a sua curtida e, enfim, se inscreve no nosso canal aí e esteja junto conosco aí, recebendo do Senhor essa palavra que vai alimentar a sua vida com certeza, em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Sua família está segura, aplicando os princípios da rocha em tempos difíceis. E ontem nós começamos então a nossa ministração dizendo que Deus, Ele tem um fundamento certo para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso casamento. E hoje nós vamos estar recebendo duas ministrações da parte do Senhor para as nossas vidas, onde Deus também vai continuar complementando esse fundamento, esse princípio e fazendo a gente de fato pensar se na nossa casa está segura, e se não tiver, Deus ele vai oferecer o caminho com certeza para que a gente busque essa segurança em nome de Jesus. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Para vocês que não nos conhecem, eu sou a pastora Adriana e sou o pastor Osvaldo. Nós somos fundadores do Ministério da Família, Família Saudável, e nós estamos desde o ano de 2014, 2014, dirigindo esse ministério que tem a única missão de estar indo às igrejas, estar indo até os encontros, enfim, para estar abençoando, levando uma palavra de Deus para as famílias, para os casais, para os noivos, para os namorados, para os filhos, para os pais. Então nós estamos trabalhando esse tempo aí que Deus tem nos dado, e tem sido um tempo muito oportuno, um tempo de muitas bênçãos, um tempo de muitas experiências com o Senhor. E nós não andamos sozinhos, nós temos conosco uma equipe, né? Então algumas pessoas que estão ministrando, como hoje, os três preletores de hoje, o casal e depois Letícia, eles também são da nossa equipe, como mais alguns casais, cerca de provavelmente uns 15 casais, esparramados aí nesse Rio de Janeiro, né, em algumas cidades. Eles andam conosco, nos auxiliam, nos ajudam nos encontros de casais que nós realizamos todo ano. E esse ano, por causa da pandemia, o Senhor nos colocou aqui com esse desafio de estarmos online, né? E os nossos jantares, que todos ano também, eles são realizados aqui na cidade de Paracambi. E nós queremos agradecer desde já a nossa equipe também, aqueles que de uma forma direta contribuíram para esse encontro também, alguns afazeres, aos lanches, enfim, né? O som, todas as pessoas que estão envolvidas, nós queremos já agradecer, e ao restante da equipe por todo o envolvimento, pelos dias da campanha de oração, por ter pegado junto, por estar aí já assistindo conosco, estar lá nas suas casas, mas nós estamos no encontro. Nós sempre falamos, né, que nós estamos no encontro. E, enfim, nós estamos no hotel, não viajamos, mas nós estamos no encontro, né? E Deus, assim, Ele tem alcançado muito mais vidas, muito mais casa, muito mais famílias para a honra e glória do Senhor. Nós vamos orar e o pastor Osvaldo vai estar orando e depois ele vai estar dando uma pequena palavra aí com vocês. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado por o Senhor nos permitir estarmos reunidos. E o nosso propósito aqui é que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra, ó Deus, alcance aos nossos corações,
Que o Senhor visite, ó Deus, a cada lar que está recebendo, irá receber, ó Deus, essa ministração. Pai, a Tua palavra nos ensina que não sabemos de onde vem o vento, a gente sabe que o vento sopra, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas nós sabemos, ó Deus, que ele vem de algum lugar e ele vai para outro, que ele tem uma força, que há um poder nele. Senhor, mas maior do que o poder do vento é o poder do Teu Espírito, é o poder da Tua palavra. E é esta palavra, Senhor Deus, que nós lhe pedimos nesta tarde, para que o Senhor, ó Deus, a faça ir aonde o Senhor desejar, a partir deste instante, que ela alcance muitas vidas e muitos corações. Mas fica, Senhor Deus, conosco, no tempo que estaremos aqui de ministração. É o que nós oramos ao Senhor e fazemos esse pedido a Ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa? Amém. Amém? Queridos, mais uma vez estamos juntos e reunidos. Queremos dar aí boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. E nosso propósito aqui, com uma palavra inicial, nós estamos no encontro de casais. E eu gostaria de lhe fazer 3 perguntas. Primeiro, que nota você daria para o seu casamento? Pense aí. 3 segundos. Que nota você, marido, você, esposa, daria para o seu casamento? Depois vocês podem até compartilhar quais as notas vocês deram, um com o outro. Outra pergunta, além de qual nota você dá ao seu casamento. Você está satisfeito com esta nota? E uma terceira pergunta. O que você pode fazer para que esta nota melhore? Então, eu gostaria de iniciar esta palavra com essas 3 perguntas. Que notas você daria ao seu casamento? Se você está satisfeito com esta nota? E o que você, então, pode fazer para que ela melhore? Queridos, nós estamos vivendo, a nossa geração vive o que nós nunca presenciamos. Esta pandemia. E logo quando ela começou, eu comecei a estudar um pouco a vida de Noé, a construção da arca, e toda a orientação que ele recebeu de Deus. Noé passou um tempo ali de construção da arca, de cerca de 100 a 120 anos, construindo aquela arca. Não quero entrar em detalhes, mas apenas num tempo de cerca de 1 minuto aqui, dizer a você que, olhando para o texto de Gênesis, capítulo 7 e capítulo 8, nós vamos ver que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras viveram dentro daquela arca aproximadamente cerca de 1 ano. 1 ano dentro de uma arca. Sozinhos? Não. Deus estava ali com Noé? Estava. Mas quem mais estava com Noé naquela ocasião? Muitos animais. 7 animais de cada... 7 animais, pares de animais das raças puras. E um casal de animais impuros. Era uma grande quantidade de animais que Noé deveria estar, além de todas as sementes que eles levaram. E a palavra do Senhor nos diz aqui, capítulo 7, capítulo 8, que Deus os orientou para que eles levassem mantimentos, para que eles pudessem sobreviver aquele tempo dentro da arca. Mas, queridos, o que acontece cerca de 1 ano depois, eu não sei se Deus disse a Noé que ele ficaria dentro daquela arca 1 ano, mas o que acontece é que o capítulo 8, versículo 13 e versículo 14, vão nos dizer que Deus disse a Noé para que eles pudessem sair daquela arca. E eles saíram. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Os 8 saíram e depois todos aqueles animais.
o que eles fizeram ao saírem? Construíram um altar a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer no finalzinho do capítulo 8 de Gênesis, que Deus recebeu aquele sacrifício como aroma suave. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que eles conseguiram conviver durante um ano dentro de uma arca com muitos animais. Dentro do que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, como está a sua convivência? Porque muitos estão convivendo de agora, de um tempo para trás, há quase 7 meses, vivendo juntos e juntos e juntos. E aí, conforme a Adriana compartilhou na sua palavra de ontem, tem acontecido N coisas por conta disso. Porque muitos casais não estão conseguindo conviverem muito tempo juntos. Noé conseguiu junto com a sua família. Esses dias eu disse a Adriana que o casal mais resiliente que eu entendo que já existiu na face da terra foi Adão e Eva. Porque eles foram expulsos do jardim do Éden por Deus. Mas eles não desistiram. Eles conseguiram permanecerem juntos, casados, terem filhos, terem netos, conseguiram construir alguma coisa. Eles enfrentaram o que tinha de enfrentar, mas eles permanecerem juntos e casados. E eu quero deixar essa palavra para você, para que a semelhança de Noé e sua família, a semelhança de Adão e Eva, vocês também possam ser resilientes, vocês possam lutar, vocês possam almejar em alguma coisa maior, mais à frente, para que o nome de Deus seja glorificado. Obedeça ao Senhor, fique com o Senhor, e Ele estará com vocês. Com essa palavra, eu quero assim estar iniciando e queria chamar então os nossos... Desculpa aqui, estamos ao vivo e ao vivo é assim. Vai. Aqui estão conosco o casal, o presbítero Alcina e a diaconisa Rosane. Eles trabalham junto conosco na nossa equipe. Eles são ali de Miguel Pereira. Eles pertencem à Igreja Evangélica Congregacional em Sacra Família, Igreja do Pastor Edi. E eles que vão estar ministrando a palavra do Senhor nesta tarde. E a gente espera e deseja e crê que vai ser bênção para vocês no dia de hoje ou no dia que vocês estiverem assistindo. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, uma tarde abençoada para cada casal, para aqueles que estão agora participando desse encontro. Nós não estamos apenas assistindo, nós estamos participando. E eu gostaria de agradecer a Deus e declarar sobre a sua vida,
sobre a sua família, sobre a sua casa, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque é o que mais nós precisamos, o que mais as pessoas estão buscando nesses dias é a paz, uma paz verdadeira. Eu sou, como o pastor Oswaldo falou, presbítero Alcino, eu pertenço à igreja congregacional lá em Morro Azul. Eu queria também agradecer a Deus pela vida do meu pastor Edi, da minha pastora Ana, que nos liberou. Essa mulher linda aqui do meu lado é minha esposa, é a minha auxiliadora, é a minha conselheira, Então, nós estamos aqui esta tarde, início de noite, e nós já oramos durante esse dia pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos usar de uma maneira sobrenatural na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estar aqui. Porque, como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós só estamos aqui por causa de Deus. Então, eu gostaria de agradecer a Deus, como eu fiz, agradecer o meu pastor, a pastora, agradecer ao Ministério Família Saudável, na pessoa do pastor Oswaldo, da pastora Adriana, por ter confiado a nós poder estar aqui esta noite, passando para vocês um pouco daquilo que Deus colocou nos nossos corações. A nossa oração, a minha oração, a oração da minha esposa durante todo esse período, assim que o pastor Oswaldo e a pastora Adriana fizeram um contato conosco para que nós estivéssemos ministrando nesse encontro de casais, a nossa oração foi para que Deus estivesse conduzindo as nossas vidas, para que Deus estivesse revelando em nós aquilo que Ele queira que nós venhamos falar esta tarde aqui nesse encontro. Então é isso que nós queremos passar para você, em nome de Jesus. Daqui a pouco também a minha esposa vai estar se apresentando, vai estar falando, ela vai estar com uma parte daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas nós queríamos iniciar essa ministração, ou você pode chamar de estudo, esta tarde a respeito desse encontro. Nós estamos aí no Ministério Família Saudável há aproximadamente uns 4 anos e eu queria deixar algo para vocês esta tarde, que eu amo famílias. Eu amo famílias. Então, quando Deus nos chamou para fazermos parte desse ministério, foi uma alegria muito grande no meu coração, no coração da minha esposa, testificando esse chamado que Deus tem nas nossas vidas, onde casais já nos procurava minha esposa, às vezes me procurava para poder tirar algumas dúvidas, para pedir oração, e Deus veio confirmando no nosso coração, e depois de um certo tempo, Ele tocou no coração do pastor Oswaldo, da pastora Adriana, onde nós viemos fazer parte, e é uma alegria muito grande para nós poder compartilhar com vocês aquilo que Deus Ele tem feito nas nossas vidas, porque eu estava conversando com a minha esposa. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre oração e intercessão. Eu estava conversando com a minha esposa. Se fosse talvez há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, nós não teríamos condições de estar aqui esta tarde, início de noite, ministrando a respeito de oração e intercessão. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, presbítero? Por que Alcino? Por que Rosane? Vocês não teriam, talvez, condições? Porque nós tínhamos essa dificuldade. Não de orar, nós orávamos, eu orava, ela orava, nós, graças a Deus, sempre oramos, mas de nós estarmos orando juntos. E é um pouco isso que nós vamos estar falando para os casais, para as famílias aqui esta tarde. Então, o que nós vamos iniciar, eu gostaria o tema é estruturando sua família com oração e intercessão. Então, nós precisamos, esse texto que nós vamos estar lendo daqui a pouco aqui, onde a pastora Adriana ontem foi usada de uma maneira sobrenatural nesse texto, algo assim que Deus
está querendo fazer nas famílias. Porque Deus, o que está no coração de Deus, que a família nasceu no coração de Deus. Então Deus, ele quer realizar isso em cada família. Em cada família. O que ele quer fazer? Ele quer que as famílias estejam o quê? Seguras. Então, quando Deus, lá aproximadamente lá no dia 10 de dezembro, ele deu esse tema, né? Sua família está segura? Querido, foi antes da pandemia. Foi algo assim sobrenatural. Se você, depois você vai estar meditando, você está ouvindo, está ao vivo aí. Ontem nós tivemos aí aproximadamente 120 casais. Nós já tivemos de ontem até hoje, aí, passando de 900 visualizações no Facebook. Hoje nós estamos no Facebook, estamos também no YouTube, né? E é uma pergunta que todos estão fazendo. É uma pergunta, a minha família está segura? Sabe por quê, amado? Porque o que mais eu, né, como pai, né, eu esqueci de falar, eu tenho um filho também, um presente de Deus. Nós temos um presente de Deus, não é um filho, é um presente de Deus chamado Lucas. Mas o que mais nós queremos, eu, a Rosane, você, com o seu esposo, com a sua esposa, é que a sua família esteja segura. É o que mais nós queremos. Quando meu filho sai de casa, ainda já, né, com 20 e poucos anos, o que eu mais peço a Deus é que ele esteja seguro. Então, essa pergunta é algo assim sobrenatural. Sua família está segura? E depois da pandemia, meu irmão, esse tema ele passou a ser mais vivo do que ele já era. Porque antes da pandemia, nós já tínhamos essa preocupação. E agora, durante a pandemia, a preocupação dos pais, das mães, elas aumentaram. A preocupação das famílias aumentaram. Agora, vamos lá. Como nós podemos segurar? Como nós podemos estruturar a nossa família? Porque o nosso tema é estruturando sua família com oração e intercessão. Então, amado, são bases. Ontem nós aprendemos algumas bases pela pastora Adriana e hoje nós vamos passar também algumas bases. E uma coisa interessante, quando a pastora Adriana e o pastor Oswaldo fizeram contato conosco, perguntando se nós poderíamos ministrar nesse encontro de casais, quando ela falou o tema e ela sobre estruturar a família, né, e mostrou o texto aqui em Mateus, no capítulo de número 7, eu pensei logo, sabem o quê? Cimento, ferro, areia, e aí você pode colocar água, você pode colocar outros acessórios que você tem que colocar e misturar para fazer uma boa base, um bom alicerce. E a intercessão, a oração e a intercessão faz parte desta base para você construir um bom alicerce. Então nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número do 24 ao 27, nós vamos ver Jesus, ele dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus está falando aqui de edificação. Por isso que eu lembrei que o Espírito Santo falou comigo de cimento. Quando você vai fazer uma edificação, quando você vai fazer um alicerce, né, você precisa desses componentes que eu falei. E quando você vai estruturar a sua família, ele nos deu também componentes para nós podermos fazer um alicerce firme, para nós podermos construir um alicerce firme. Então, como eu vou começar a firmar os meus alicerces? Eu vou ter que começar, um desses componentes é oração e intercessão. Agora, amados, o que nós queremos esta tarde, eu vou estar passando para minha esposa daqui a pouco. Em primeiro lugar, quando nós falamos em oração,
Às vezes nós pensamos o seguinte: não, se eu não orar 3 horas por dia, 4 horas por dia, não, eu não vou estar agradando o coração de Deus. Amados, o que nós queremos dizer para você essa tarde é o que encontra-se lá em Mateus, no capítulo de número 11, verso 29 e 30, que diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave. Ele não quer essa tarde que você, ao terminar essa parte do encontro, mesmo que você talvez não ore 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou meia hora, ou 10 minutos, ele não quer que você saia com peso, porque o que Jesus ele quer trazer para nós esta tarde é algo suave, é algo leve. Ele quer dizer o seguinte: ó, tem jeito. Eu não sei o que você está passando na sua família, eu só sei te dizer uma coisa: tem solução. E ele diz aqui que se nós usarmos esses componentes, se nós usarmos a oração e a intercessão, ele nos chama de quê? De prudentes. Aí você vai me perguntar, mas e aquele que não coloca em prática? Aí ele vai nos chamar de insensatos. E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda esta tarde é que o que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida é algo leve e suave. Tudo que ele colocou nos nossos corações para poder ministrar essa tarde para você, para sua esposa, para os seus filhos, é algo leve, é algo suave. É algo que nós não é... Porque às vezes nós colocamos Deus tão distante de nós que nós olhamos e achamos que nós não conseguimos alcançar, que nós não vamos conseguir ter um relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que você vai conseguir sim, em nome de Jesus. E a outra coisa que eu queria passar para você é o seguinte: eu não sei como você entrou nesse encontro de casais online. Eu não sei como você entrou. Eu não sei como você está, como está a sua casa, o seu relacionamento com os seus filhos, com o esposo, esposa, eu não sei. Só Deus sabe. Nós viemos para cá orando no carro e falando exatamente isso. Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe exatamente o que cada casal precisa para que a família passe a ser uma família estruturada. Então Deus colocou algo no meu coração. A segunda coisa que eu queria falar para você é que se você começou esse evento totalmente parado, esse encontro totalmente parado, não, Alcino, eu estou parado, eu não estou orando mais, eu já não estou indo mais na igreja. Eu quero dizer algo para você: se você vai começar a engatinhar, pelo menos, porque é algo suave, é algo leve. Deus ele não quer que, se você está parado, você corra 10 quilômetros, 20 quilômetros. Ah, mas eu não estou aguentando nem caminhar. Você pode engatinhar, mas ele quer que você, ao término desse encontro, amanhã, ele quer que você, se você estava parado, que você pelo menos comece a engatinhar. Agora, se você estava engatinhando, ele quer o seguinte: que você fique em pé e comece a andar. Já é mudar os passos, andar. Agora, se você estava andando, ele quer que você comece a correr. E se você já estava correndo, ele quer que você aumente a sua velocidade. E se você já estava correndo, ele quer que ao término desse encontro você comece a voar em nome de Jesus. Porque ele sempre tem mais para nós. O que ele não quer, o que realmente Deus não quer, não tem para mim, para você e para sua família, sabe o quê? É que nós paremos de lutar. Se nós pararmos de lutar, aí sim, é isso que o inimigo quer para minha família e para sua família. O que ele quer e o que ele tem para nós
é a respeito disso. E falando sobre oração, fiquem tranquilos, eu já vou passar para minha esposa, tá? Ela não vai ficar só aqui em pé me olhando, não. Eu vou passar para ela e vocês vão ver, né, como Deus usa essa mulher, que é um presente de Deus na minha vida. Então, e que Deus colocou no nosso coração? Qual é o maior exemplo? Aí você me pergunta, mas Alcino, por que orar? Por que orar? Amados, um dos maiores exemplos de oração que nós temos na Bíblia chama-se Jesus Cristo. Aí vamos parar um pouquinho, nós somos pessoas inteligentes, vamos parar um pouquinho para pensar. Amados, pai, mãe, filho que está nos ouvindo, se Jesus orava, imagine se nós não precisamos orar. Jesus, o Filho de Deus, orava. Imagine nós, se nós precisamos ou não orar. Aí, uma base, como que eu sei que Jesus, ele orava? Se você pegar no próprio Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, onde nós vimos que ele quer que nós sejamos prudentes, que nós venhamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, ele vai dizer o seguinte para nós. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, no próprio Sermão do Monte, quando nós lemos lá, que ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não a pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E eu queria que você parasse um minutinho para pensar nesse texto. Às vezes você está pensando assim, mas as coisas vêm sobre a minha vida, o meu casamento, a minha casa, o meu filho está assim e tal. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus diz que o mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade que vem sobre o que construiu a casa na areia, é a mesma que vem para o que construiu na rocha. Construir a sua casa na rocha não quer dizer que você não vai ter evento, que você não vai ter dificuldade. Não quer dizer isso. Mas quer dizer uma coisa, que ela vai permanecer firme. Então, quando eu oro pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, quando a minha esposa, ela ora pela minha vida, ela ora pelo meu filho, o que ela está fazendo? Ela está colocando em prática esse ensinamento de Jesus, que ensinou lá no Sermão do Monte, que nós devemos colocar, fazer a nossa casa, construir sobre a areia. Agora, uma pergunta dentro desse texto aqui. Ele diz que quando nós orarmos, nós vamos entrar no nosso quarto. Sabe o que ele está querendo dizer para mim e para você? É intimidade. Quarto quer dizer intimidade. Entrar no quarto, fechar a porta. Querido, por isso que eu falei, se você ainda não está andando, aí vamos dizer, mas presbítero, eu não estou conseguindo nem orar, ou sim, eu não estou conseguindo nem orar. Amado, você não está conseguindo orar? Eu vou te dar um dos conselhos, daquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida essa noite. Faz o seguinte, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e não fala nada. Fica ouvindo, fica quieto. Você vai conseguir ficar 1 minuto? Tá bom. Mas eu vou conseguir ficar 10 minutos? Tá bom. 5 minutos? Tá bom. Eu vou ficar 1 hora? Se ficar também tá bom. Porque não é o tempo que vai demonstrar aquilo que Jesus tem para você. Não é o tempo que você vai ficar ali. Hoje, por isso que eu falei, há um tempo atrás, nós não teríamos condições de estar aqui ministrando a respeito de oração e intercessão. Porque eu tinha, é algo assim que eu gosto de compartilhar, eu tinha essa dificuldade. Eu orava, eu gostava de orar, mas quando eu dobrava meu joelho para orar junto com a minha esposa,
Quando dava 10 minutos, parecia que eu já estava orando 1 hora, 2 horas. Hoje, com a prática, nós oramos juntos às vezes 1 hora, 2 horas. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Mas você entrar no seu quarto, ele vai começar a fazer isso normal, vai ser suave, vai ser leve, não vai ser um peso na sua vida. Tá bom, meu amado? Então, em nome de Jesus, que você receba aí, a minha esposa vai estar colocando aquilo também que Deus colocou no coração dela. Depois nós vamos voltar para poder encerrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Nós realmente estamos muito felizes em estar aqui com vocês nesse tempo. Nós estamos até emocionados desse tempo, dessa oportunidade que o Senhor preparou para nós de estarmos aqui compartilhando com vocês um pouco a respeito de oração. E estamos com os nossos corações cheios de gratidão ao nosso Deus, que é fiel e que tem marcado esse tempo conosco aqui. E eu creio realmente que Deus ele está trazendo nesse tempo luz e verdade para o nosso entendimento a respeito de oração. Porque quando Deus ele deixou registrado na palavra dele a instrução para nós orarmos, o pensamento de Deus jamais foi que a oração fosse para nós uma obrigação religiosa, que fosse para nós um ritual vazio, ou que fosse para nós um ponto que nós tivéssemos que bater, porque se não o fizéssemos poderíamos receber alguma punição. E eu quero lembrar que Deus ele não é o nosso patrão, Deus é o nosso Pai. Aleluia. É o nosso Pai Celeste. Amém. E Glória o pensamento de Deus, quando ele deixou registrado na sua palavra a instrução para nós orarmos, ele teve o pensamento assim: eu vou dar para os meus filhos, eu vou dar para o meu filho e para a minha filha o privilégio de falar comigo. Eu vou dar para os meus filhos o privilégio de trazer a sua vida a mim em oração. Eu vou dar para eles o privilégio de confiar a sua família a mim em oração. Eu vou dar para eles o privilégio de confiar todas as suas causas, de trazer tudo para mim em oração. Esse foi o pensamento de Deus. Deus pensou: eu vou dar para os meus filhos o privilégio de ter uma conexão direta à minha presença. E eu vou ouvir os meus filhos. Eu vou inclinar os meus ouvidos para os meus filhos. Eu vou ouvir a voz dos meus filhos e eu vou cuidar deles e eu vou responder segundo a minha vontade. E esse foi o pensamento de Deus. Nunca foi que nós olhássemos para a oração como uma obrigação ou como algo vazio, como algo que se nós não fizermos, nós vamos receber da parte de Deus alguma punição. Não. E eu quero lembrar mais uma vez aqui que Deus não é o nosso patrão. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba Pai. Ele é o nosso Abba Pai. E através da oração, Deus ele nos reconecta com o nosso chamado de sermos filhos amados dele. Através da oração, ele nos reconecta com a paternidade dele em nós, com aquilo que foi perdido lá no Éden, a conexão, o relacionamento, a intimidade. Então, quando Deus deixou registrado na palavra, nós sabemos que há vários versículos na palavra que falam a respeito de oração. E quando Deus então deixou registrado todos esses versículos, instruindo a respeito de oração, né? No Sermão do Monte, Jesus fala: e quando orardes, né? Então ali ele dá a instrução de nós orarmos. Todo o Novo Testamento fala que nós devemos perseverar em oração. E todas essas instruções foram colocadas na palavra de uma forma estratégica e de uma forma amorosa, de uma forma muito
cheia do cuidado de Deus conosco, porque a vontade dele é nos ouvir, a vontade dele é nos responder, é cuidar de nós, é responder às nossas orações. Porque, amados, aquilo que é difícil para você, para Deus é muito fácil. Deus quer que você saiba disto nessa hora. Você tem uma causa difícil na sua vida pessoal, na sua família, no seu casamento, de repente com seus filhos. Existe algo que é muito difícil para você? Eu quero dizer para você que para Deus não é. Para Deus não é, para Deus é fácil. E tudo que Ele deseja é que você se renda a Ele em oração, que você confie a Ele em oração, que você fale tudo para Ele, que você entregue tudo para Ele e que você descanse nele, na certeza de que Ele ouve e de que Ele a seu tempo responde tudo conforme a vontade dEle. E a gente sabe que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é tremendo. Então o que eu gostaria que nós estivéssemos falando um pouquinho agora a respeito daquilo que Jesus nos ensinou, de uma base que Jesus nos ensinou, que é a oração. Quando ele reúne, ele chega ali no capítulo 5, lá no Sermão do Monte de Mateus, no verso 1, quando a multidão começa a chegar perto de Jesus, os apóstolos, e a palavra de Deus diz que ele começou a ensiná-los. E ele vem até o término ali do capítulo de número 7, onde ele termina falando que todos aqueles ensinamentos que ele deu, desde lá do capítulo 5 até chegar no final do capítulo 7, se nós colocarmos esses ensinamentos em práticas, nós seríamos o homem prudente. E o vento viria, a chuva viria, a tempestade viria, mas nós não seríamos destruídos. A nossa casa, a nossa família permaneceria de pé. Eu queria agora alguns segundos, a minha esposa estava falando aqui, começou a arder no meu coração. Eu gostaria de estar nós aqui orando. Eu não sei o que você precisa agora nesse momento. Nós vamos continuar ministrando aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, mas eu gostaria de orar pela sua família. Se você puder fechar os seus olhos, se não puder, não tem problema. Pai, nós queremos aqui agora neste momento agradecer ao Senhor. Amém, Pai. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Aleluia. Senhor, agradecer ao Senhor por cada casa, por cada família que neste momento separou este tempo para participar desse encontro. Pai, ontem nós vimos ali as pessoas compartilhando, as pessoas falando a respeito de tudo aquilo, Deus, que estava sendo ministrado. Pai, quantas famílias precisam de uma intervenção sobrenatural do Senhor. É verdade, sim. Quantas mães precisam de uma intervenção sobrenatural sobre a vida dos seus filhos. Quantas esposas, Deus, precisa de uma intervenção sobrenatural sobre a vida dos seus esposos. Quantos esposos, Pai, precisam de uma intervenção sobrenatural agora, neste momento, sobre a vida da sua esposa. Senhor, nós queremos declarar agora o Teu poder sobrenatural. Pai, ainda que não venhamos, ainda que alguém diga, mas eu não acredito. Pai, a nossa oração ajude na fraqueza de cada um, como aquele homem que pediu oração pelo servo dele. Pai, eu não sei agora se tem alguma família que está nos ouvindo, que tem algum caso de Covid na sua família. Mas eu quero dizer para você agora, pelo poder do nome de Jesus, esse Jesus, essa oração, essa intercessão que nós estamos falando aqui, ela é real, meu irmão, minha irmã, ouvinte.
Amém. Relai, tecando. Ela é real, é isso que o Senhor Jesus quer que você entenda. Pode vir o vento, pode vir o Covid, mas eu quero declarar, ela não vai derrubar a sua casa. Quando nós falamos casa, nós falamos família. Ela não vai desestruturar a sua família. E nós declaramos agora o poder curador do Senhor. Todo vírus agora seja destruído pelo poder do nome de Jesus. E você vai contar esse testemunho. Em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo agora. Eu não sei se você precisa agora de uma intervenção sobrenatural na vida dos seus filhos. Você que está nos ouvindo. Mas Deus, Ele fala isso comigo. Deus, Ele fala com você. Fica tranquila. Descansa no Senhor. Começa a estruturar a sua casa sobre a rocha. Que você vai ver a mudança que vai acontecer na sua casa e na sua família. E depois você vai testemunhar. Você não vai ser como aqueles 9 que não voltaram para agradecer. Você vai testemunhar do milagre que Deus está fazendo durante este período na sua casa e na sua família. Aleluia. Trazendo sobre a sua vida a paz, a certeza da vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui, quando Jesus ele vai falando de oração no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 5, e no capítulo 6, no versículo 6, ele fala 2 vezes de orar. Quando orar, aí ele fala algo aqui, que nós não devemos ser como os hipócritas. E eu comecei a pedir a Deus, mas o que o Senhor diz, o Senhor Jesus está querendo nos ensinar com isso? E interessante, no final, ele diz que esses aqui, do capítulo 6, do versículo 5, quando ele vai terminar o versículo 5, ele diz, em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, aqueles que querem orar para todo mundo ouvir, aquele que quer, vamos colocar aí, Jesus ele estava querendo dizer assim, aquele que gosta de aparecer, aquele que gosta, eu até coloquei aqui, ó, o que realmente queremos nas nossas orações? Foi a pergunta que o Espírito Santo me fez. Quando eu oro, quando você, Alcino, ora, o que realmente você quer? Quando o pastor, Deus colocou no coração do pastor para que nós estivéssemos durante 21 dias orando pela sua família, pela sua casa, cada um que entrava, que fazia sua inscrição, nós orávamos pelos filhos, pela família. Será que a minha intenção de estar esses 21 dias orando é para que depois o pastor Oswaldo, a pastora Adriana falasse, parabéns, Alcino, poxa, você orou, vocês oraram e tal. Será que a minha intenção era essa? Jesus ele disse, a minha intenção, o Espírito Santo colocou no meu coração aqui, ó. Qual é a intenção da minha oração? Qual é o real propósito quando eu oro? Aí ele diz aqui em cima que ser visto pelos homens é receber elogios, é receber aplausos. Se for isso, então eu já recebi a minha recompensa. Mas ele não quer que a minha recompensa seja aplausos, elogios. Ele quer que a minha recompensa seja aquilo que realmente eu estou necessitando na minha casa, na minha família. Aquilo que eu estou necessitando que ele faça na minha vida. Ele quer me recompensar. Mas ele não quer que a minha, porque olha o que ele diz aqui. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E lá no verso de números, no capítulo 6, verso 6, ele diz assim, ó, mas tu quando orares, aí ele já me ensina como eu devo orar. Por isso que eu estou falando, os ensinamentos de Jesus na oração, colocar em prática. Ele diz assim, mas tu quando orares, entra no teu quarto, intimidade, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Olha só, presta atenção. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que nós precisamos saber, querido, é isso que o Senhor quer fazer comigo, com a minha casa, com a sua família.
Por isso que ele diz que aquele que coloca em prática os ensinamentos dele, olha o que ele diz aqui, depois você medita com tranquilidade nesse texto. Aquele que quer aplausos, aquele que quer elogios, essa vai ser a recompensa deles. Aqueles que querem ser vistos pelos homens. Amado, eu entendo que essa pandemia, eu vou falar algo aqui que Deus tem colocado no meu coração desde o início da pandemia. Ele quis dar uma parada um pouco. Ele quis dizer assim, ó, cada um na sua casa, intimidade comigo. É o que ele está dizendo aqui, olha só. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Intimidade. Está com ele. É errado o que, né, grandes eventos? Não é errado. Mas eu me lembro aqui de Marta e Maria. Você acha que Marta estava errada? Quando Jesus falou com Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas. Você acha que quando ele entra na casa de Marta ali, Marta estava 100% errada? Não. Marta não estava, porque até mesmo porque ela era a irmã mais velha e ela tinha que cuidar quando chegava alguém na sua casa de tratá-lo bem, de trazer alimento para ele. E imagina só, quando alguém ia na sua casa, imagine Jesus. Ela começou a querer agradar Jesus. O que Marta estava fazendo ali era para Jesus. Então Marta não estava errada de estar fazendo aquilo ali. Só que ele disse o seguinte, em alguns momentos, Marta, você precisa parar, sentar e ouvir os meus ensinamentos. Sabe por quê? Porque o muito fazer, ainda que seja de boa intenção e para Jesus, ele traz o quê? O que ele falou para Marta ali? Porque estás ansiosa com tanta coisa. Amados, Deus ele tem algo tremendo para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Amado, e na oração, o que mais o inimigo ele quer dizer para nós é o seguinte: se eu orar, vai acontecer. Se eu também não orar, vai acontecer do mesmo jeito. Ou o contrário, se eu não orar, tiver que acontecer, vai acontecer. Não é assim, amado. Não é assim que funciona o reino dos céus. Aqui, o reino da terra até pode funcionar assim. O nosso pensamento humano, o meu pensamento humano até pode tentar me levar a entender que é assim mesmo. Não, já está, tudo vai acontecer, não vai acontecer. Não. Nós precisamos entender, amado, que a oração, ela gera aquilo que você precisa. Nós poderíamos entrar aqui em vários assuntos, mas eu gostaria que, se você não conseguir guardar tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, mas que você pudesse guardar isso. Se eu orar, a probabilidade de acontecer é quase 100%. E se eu não orar, a probabilidade de não acontecer é quase também 100%. Então, isso quer dizer o quê? Mesmo que a sua mente diga para você, não ore, você vai falar, o seu espírito vai gritar dentro de você, ore. Então, como nós falamos aqui no início, a minha esposa vai estar também trazendo aqui mais aquilo que Deus colocou no coração dela, mas aquilo que Deus falou no início. Mas eu ainda estou parado. Como eu falei, se você está parado, você vai começar a engatinhar. Se você está engatinhando, você vai ficar em pé e vai começar a andar. Se você está andando, você vai correr. Se você está correndo, você vai voar. O que Jesus ele quer para mim e para você é que nós venhamos começar. Ah, mas eu não estou orando nada. Ora então 10 minutos. Ah, mas eu não consigo orar nem 10 minutos. Aquilo que eu falei com você, entra no seu quarto. Fecha a porta, dobra o seu joelho e fica quietinho. Deixa o Espírito Santo falar com você, te guiar. Porque nós temos que começar. E uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, que nós estamos falando aqui sobre, ele falou sobre construir a sua casa sobre a rocha. Ninguém constrói, amado, uma casa de um dia para o outro. Eu não cheguei aqui agora, ali fora não tem nenhuma construção. Aí eu vou sair, vai ter um prédio ali fora? Não. Aquilo leva dias. E assim também é a nossa vida de oração com o Senhor. Mas tem que começar. Nós temos que começar. Então eu botei aqui, ó,
Eu preciso começar. Ninguém constrói uma casa. Às vezes você pergunta, porque só comigo que acontece? Porque só na minha vida que tem a chuva, que tem o vento, que tem a tempestade. Às vezes você olha para outra casa, né? Parece que o vendaval, a chuva, só está atingindo a sua casa. Mas não é não, querido. Presta sua atenção. O verso 25 diz, aquele que ouve e coloca em prática é prudente. O vento ele vem, a chuva ele vem e não derruba. Por quê? Está construído sobre a rocha. E aquele que constrói sobre a areia, também vem a mesma chuva, também vem o mesmo vento. E o Senhor Jesus, ele diz que ele derruba. Então minha esposa vai estar trazendo mais um pouco daquilo que Deus colocou no coração dela, e depois eu vou estar falando um pouquinho para nós finalizarmos mesmo a respeito do gerar. Eu posso gerar em oração aquilo que eu preciso. Você pode gerar em oração aquilo que você precisa em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria nessa hora compartilhar com vocês uma promessa de Deus para as famílias, que Deus trouxe ao meu coração para estar liberando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite, né? Já estamos começando aí o início de noite. Que está em Isaías 32, 18. Se você na tua casa está com a sua Bíblia, quiser abrir, você pode abrir em Isaías 32, 18. E eu trouxe aqui 3 versões para compartilhar com vocês, porque foi uma palavra que, quando eu estava na minha casa, o Senhor trouxe ao meu coração e eu entendi da parte de Deus que Deus queria que nós estivéssemos liberando essa promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que é Isaías 32, 18, e que diz na NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Eu vou repetir: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. E a Bíblia Viva diz assim, no mesmo versículo: o meu povo viverá em paz, em casas seguras, lugares tranquilos. E ainda uma outra versão diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Que você receba essa palavra, essa promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa realmente é uma promessa maravilhosa, não é? Deus não nos prometeu uma vida perfeita, Deus não nos prometeu um casamento perfeito, Deus não nos prometeu uma família perfeita, mas Ele nos prometeu que nós teríamos paz nas nossas vidas. Ele nos prometeu que teríamos paz nas nossas casas. Ele prometeu que a nossa casa seria um lugar de paz. Essa é a promessa do Senhor. Ele prometeu que nós teríamos paz nas nossas próprias vidas e dentro dos nossos lares. Mas eu gostaria de deixar algo, amado, para você, muito importante, que a gente precisa saber e que Deus está nessa hora aqui trazendo luz, trazendo verdade sobre o nosso entendimento. Que é o seguinte: embora a palavra de Deus, a promessa de Deus, essa promessa e todas as promessas de Deus, elas são totalmente fiéis e verdadeiras, a gente precisa saber que, embora elas sejam fiéis e verdadeiras, tanto as promessas gerais, as palavras proféticas gerais que são encontradas na Bíblia, quanto as palavras proféticas específicas que Deus vai trazendo para nós ao longo da nossa jornada com Ele, elas são totalmente fiéis e verdadeiras, mas elas não são automáticas. A gente precisa entender essa verdade. A palavra de Deus, toda ela, é totalmente fiel, é totalmente verdadeira, todas as promessas.
mas não é automático. A promessa não é automática. A gente precisa saber disso, ok? A gente precisa saber que a palavra de Deus, as promessas de Deus, uma vez que recebidas, precisam ser cultivadas, precisam ser geradas. Elas não são automáticas. Glória a Deus pelas promessas. Glória a Deus quando Deus nos dá e a gente percebe, Deus está falando comigo, Deus está me entregando uma promessa, Deus está falando algo específico. Que bênção, porque quando Ele entrega a promessa, Ele está totalmente comprometido em cumprir. Mas não é automático. Existe algo que nós precisamos fazer. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer. E uma dessas coisas é a oração. E uma dessas coisas é cultivar a promessa em oração. Porque a promessa, as palavras proféticas de Deus, as promessas de Deus, a gente precisa entender que elas são como sementes. Elas precisam ser cultivadas. E aí, né, quem entende um pouquinho de cultivo sabe que ela precisa ser plantada e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada. E nós fazemos isso na nossa vida espiritual orando. Nós fazemos isso regando, declarando, confessando a promessa, não esquecendo da promessa, declarando em oração, confessando a promessa em oração. E esse cultivo ele precisa ser contínuo, até que haja colheita, que é o cumprimento da promessa. E a gente precisa guardar a promessa em fé até o cumprimento, ainda que a gente, no nosso próprio entendimento, possa estar pensando que está demorando de acontecer, está demorando de se cumprir. Mas quando o Senhor vier para cumprir, amado, amada, é muito importante que nós sejamos encontrados por Ele em fé, com fé, guardando a promessa, com fé, acreditando, perseverando, continuando, até que a palavra se cumpra, até que a colheita aconteça. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Então nós vamos estar finalizando. Eu vou falar um pouquinho sobre gerar. Minha esposa falou ali da paz, da alegria. Isso tudo Deus tem para mim e para você. Mas isso vem assim do nada? A paz vem, em primeiro lugar, não existe um lugar, por mais dinheiro que a pessoa tenha, por mais milionária que ela seja, não existe um lugar onde venda paz, alegria, amor, comunhão, unidade. Não existe lugar que venda. Mas por isso que Jesus ele disse, se eu vou colocar a minha casa, se eu vou estruturar a minha casa sobre a rocha, e a oração e a intercessão, ela nos leva a isso, ela nos leva a gerar por intermédio de Jesus Cristo essa paz, essa alegria, esse amor, esse perdão. Então, o gerar, o que é gerar? Como eu vou gerar? Mas Alcino, Rosane, vocês estão falando aí, parece ser uma coisa fácil demais. Não, fácil não é. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Foi o que eu falei aqui, eu preciso dar o primeiro passo. Então, o que é gerar? Em João, no capítulo 7, no versículo 38, você pode anotar, depois você pode pegar e ler, diz assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. No original aqui, interior, se você pegar essa palavra no original, no grego, a palavra interior, ela quer dizer útero, que nós somos um útero de Deus. Quer dizer, o filho ele é gerado no útero e chega um determinado momento, que acontece o que com ele? Quando vai chegando 9 meses, ele nasce. Então, é só para você poder entender. Então, a oração, ela começa a gerar, claro. Ela vai gerando aquilo. Então, a criança não começa a ser gerada hoje, nasce amanhã. Ela leva um período. Então, tem esse período de oração, esse período de intercessão que eu preciso fazer. Um exemplo, eu quero que meu filho está desobediente, me desobedecendo. Aí eu vou orar agora aqui, dobrar meu joelho, e amanhã ele vai estar me obedecendo. Aí seria fácil demais. Aí eu vou começar a gerar
Aí ele vai começar a receber aquela mudança, porque no reino espiritual foi como a Rosane falou. Um exemplo, eu não tenho paz dentro da minha casa. Um exemplo que eu estou dando, estou só dando esse exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a gerar em oração. Pai, eu declaro a paz, eu começo a orar, eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, eu começo a clamar ao Senhor para Ele poder trazer essa paz. E eu quero dizer para você algo aqui, querido. Vai vir a paz. Porque aí depois, quando vier o vento, a tempestade, a sua casa vai permanecer firme. Vamos seguir aqui. Então, uma outra coisa aqui, em Gênesis 1, de 1 a 3, o Espírito pairava. A palavra aqui no hebraico, quando é no Novo Testamento, no grego. Quando eu falo do Antigo Testamento, é no hebraico. Essa palavra aqui no hebraico, ela significa o seguinte, quando ele pairava, significa aqui chocar, fertilizar. Então pairava, ficava tomando conta, começava a gerar, do espírito começava a gerar ali. Porque a terra estava totalmente escura. Às vezes, amado, nós estamos numa escuridão. Nós precisamos começar a gerar luz, orar para que venha luz. Às vezes eu não sei, eu vou tomar uma decisão, sei lá, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, mas eu até agora não tenho, então eu preciso o quê? Por isso que nós estamos aqui, gerar. E como gerar? Gerar em oração. Gerar intercessão. Eu preciso ter, o meu filho está fazendo aquilo que eu não queria que ele fizesse. Aí vai fazer o quê? Vai bater? Não, meu irmão. Não. Você vai amá-lo do mesmo jeito. Eu estava vindo para cá conversando com a Rosane. É como Deus comigo. Quando eu desobedeço a Deus, Deus me bate? Deus, ele continua me amando. Mas ele quer o quê? Que eu obedeça. Então, o que Deus colocou no meu coração e da minha esposa? Que isso que eu estou querendo na minha casa não vai cair do céu assim, Deus vai jogar em cima de mim. Eu preciso gerar. E como gerar? Como eu vou estruturar a minha casa? É com oração e com intercessão. E aqui, em 1 Reis, é só para você poder anotar, no capítulo 18, do 36 ao 38, no 42, diz o seguinte: inclinou-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que Elias fez aqui? Ele gerou aquela nuvem. Nós não vamos aqui estar entrando em todos os detalhes, porque nós também não queremos ficar aqui, dando um montão de informação, mas nós queremos que aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, querido, não precisa você colocar tudo isso em prática, mas algumas coisas você tem que começar, alguns passos você tem que começar a dar. O Paul Yang-Shu, hoje David Yang-Shu, se você colocar na internet você vai achar, ele é um dos maiores, ele é um pastor das maiores igrejas do mundo, lá no início, quando a igreja na Coreia. Tem um livro dele, Muito Mais Que Números, ele tem vários livros, e um dos livros dele, ele diz o seguinte, que ele queria uma bicicleta e uma escrivaninha, eu acho. Depois, se você achar esse livro, você vai ver. E o que ele falou? Que ele ficou grávido daquilo. Parece até ser uma coisa assim absurda, mas nós estamos falando aqui de gerar. Ele começou a gerar dentro dele isso. E determinado momento, mas gerar não é dentro da barriga dele. Ele começou a gerar em oração. Depois de um tempo, ele recebeu aquilo que... Então não podemos, agora, para nós podermos finalizar, o que não pode faltar em nós? O que não pode faltar em você, esposa, que está ouvindo, participando desse encontro? O que não pode faltar você, esposo, que está participando? Ou talvez você, filho, que está participando desse encontro? Nós geramos, Começa a gerar, mas quando começa a demorar, sabe o que começa a acontecer? É para nós finalizarmos mesmo. Nós começamos a perder a força para dar à luz aquilo que nós estamos gerando. E às vezes ele não nasce, ou nasce fora do tempo. Então, o que nós não podemos faltar é a força para dar à luz. Isaías 37, 3.
Isaías, se você quiser abrir ou anotar, para depois você conferir, tem que conferir. Deixa eu ver se o Alcino, que o Alcino está falando lá, está na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, meu irmão, ó, fala aí, o Alcino e a Rosane estão por fora, o ensinamento deles, meu irmão, tem que ter base bíblica. Qualquer ensinamento tem que ter base bíblica. Era o pessoal de Bereia, né? Que quando Paulo falava, eles depois iam conferir e para ver se realmente estava escrito. Isaías 37:3 diz assim, ó: para lhe dizerem, assim diz Ezequias, esse dia é o dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Nós não podemos perder a força para dar à luz aquilo que nós estamos gerando. Porque às vezes, querido, parece que está demorando. Às vezes parece que está demorando, não parece? Deus colocou algo no meu coração e eu botei aqui para nós finalizarmos. Deus colocou algo no meu coração e você vai me perguntar, Alcino, já estou orando há mais de um ano pelo meu casamento, pelo meu filho, pelas minhas finanças, pela minha casa, e eu não vejo nada mudar. Né? Às vezes nós já estamos fazendo até marcando o tempo que nós estamos orando. Eu já estou orando mais de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Minha casa não muda, minha família não muda. Aí Deus, ele lá de cima, ele falou, quanto tempo você está orando? Peraí, quanto tempo? 1 ano. 2 anos. Aí ele fala assim, ó, para mim ainda é um dia. Ah, mas que isso? Que isso, Alcino? Aí Deus me levou, sabe onde? 2 Pedro 2:3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Querido, nós não podemos deixar de dar a luz naquilo que nós estamos gerando. Nós já estamos finalizando. Eu gostaria que você essa noite meditasse nisso, guardasse isso. Nós precisamos gerar em oração, em intercessão. Nós precisamos colocar o nosso filho, nossa esposa, esposo, família, casa sobre a rocha. Mas como nós vamos fazer isso? Um desses componentes é oração e intercessão. Por quê? Porque se eu demorar, se eu achar que está demorando, eu posso não dar a luz. Agora, alguns passos para nós podermos gerar. Ana demorou na presença de Deus. Orar com o coração. Derramar a alma na presença do Senhor e fazer confissão. E qual foi a resposta que Ana teve? Isso para ela trouxe o quê? Paz, resposta à oração e sua aparência mudou. Querido, eu quero dizer algo para nós finalizarmos o nosso tempo. Eu quero dizer algo para você. A oração, eu estava conversando isso com a minha esposa, ela não é uma opção. Hoje eu não quero orar. Hoje eu não estou com vontade nenhuma, não. Sabe por quê? Às vezes a nossa carne, o nosso eu, está chateado, magoado, ou triste, ou cansado e não quer. Mas o nosso espírito, ele quer orar. E eu quero deixar algo para você esta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a oração, ela vai ser para você. Talvez ela não vai começar hoje, mas ela vai ser para você como respirar. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família esta noite. A oração vai ser como respirar. Mas, Alcino, por que como respirar? Ninguém precisa, eu não preciso chegar para minha esposa aqui agora e falar, Rosane, ó, respira, tá? Respira, senão você vai ficar... Ela não precisa chegar para mim e falar, Alcino, respira, você tem que respirar. Não, é automático. Então eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que essa oração, essa intercessão, ela vai ser
como um respirar na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que a minha esposa estivesse orando para que nós estivéssemos assim, finalizando e está passando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Gostaria que você fechasse os teus olhos aí no teu lar. Nós vamos apresentar esse tempo em oração, a tua casa, a tua vida em oração nessa hora. Aleluia. Na plena certeza de que o Senhor está aqui, o Senhor Glória está com você aí. E o Senhor está nos vendo, nos ouvindo. Pai, nós te louvamos, Amém. nós te agradecemos, Senhor, por esse louvamos, tempo. Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro Aleluia. que Obrigado, foi, Pai, Deus. estabelecido por Ti, Oh, que Pai nasceu poderoso. no Teu coração. Amém, Pai, nós Jesus. queremos te agradecer por cada Te vida, agradecemos, Pai, por Senhor. cada casal, por cada Aleluia. família, Senhor, agora conectada Oh, Deus, em conosco, nome por de todos Jesus. aqueles que ainda vão também depois assistirem. Oh, Deus, em Senhor, nome de nós te Jesus. louvamos porque a família é um projeto do Aleluia. Senhor, a família nasceu no teu coração. Aleluia. E cada família que está conosco aqui nessa Deus noite é poderoso. preciosa. Amém, E nós Pai. queremos, em nome de Jesus, Aleluia. declarar que a tua luz brilha, Aleluia. que a tua luz brilha sobre Aleluia. cada vida, sobre cada Glória a casamento, Deus. sobre cada Aleluia. relacionamento familiar. Aleluia. E nós queremos declarar então que cada família será como a luz da aurora, Amém, Pai. que vai brilhando mais e Aleluia. mais até ser dia Glória a perfeito. Deus. Em nome de Em Jesus, nome te de agradecemos. Em nome de Aleluia. Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Aleluia. Jesus seja sobre a sua casa, seus filhos, sua família. Em nome de Jesus, agradecemos a cada um de vocês Amém. pela paciência, pelo tempo, e que Deus continue abençoando a sua família em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. Nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Alcino, diaconisa Rosane, e a gente louva a Deus por essa palavra. E eu quero dizer, lembrando aquilo que a Adriana falou ontem, né? Juntando esse tema, oração e intercessão. Oração e intercessão não é um adendo, ela faz parte do alicerce de uma família saudável. E Jesus, no Sermão do Monte, ele enfatizou muito, como outros assuntos, a questão também da oração. Então, Deus nos abençoe. Queridos, vamos dar sequência. Só não mostrei ontem o livro que a Ana Paula e o João Vitor irão ganhar. É esse livro aqui, O Casamento é uma Obra-Prima. Ok? Então, este será o livro que a Ana Paula e João Vitor irão ganhar, já fizemos contato com eles, ok? Nós vamos fazer um outro sorteio agora. Nós vamos fazer um outro sorteio agora. E eu vou pegar aqui, e aí vamos ver aqui quem vai ser. E a Adriana vai olhar na lista aqui rapidinho. Na primeira página mesmo, número 19. 19, Gerson e Elisane. Isso, Gerson e Elisiane, de Seropédica, ok? Não sei se vocês estão aí online, mas Gerson e Elisiane, nós vamos entrar em contato com vocês e vocês irão receber este livro, Desenvolvendo a Intimidade no Casamento, ok? Na próxima live agora, nós vamos sortear um outro livro que nós vamos... o tema vai ser a respeito de pais e filhos. Ok, queridos? Obrigado. Fala, Letícia. Agora vai passar o vídeo, então. A gente vai assistir um pequeno vídeo.
vídeo que você acabou de assistir fala dos nossos trabalhos, né? Que nós falamos aqui no nosso início, nossos trabalhos, encontro de casais e alguns jantares que já foram realizados, né? Então passamos ontem e estamos repetindo para você que não esteve aqui e tem a oportunidade de ver pelo menos uma pouca parte daquilo que Deus tem nos mandado fazer. Amém, queridos? Deus continue te abençoando. E agora nós vamos ter uma outra ministração, e essa ministração já está gravada. Na verdade, a preletora não estará aqui. Ela gravou a mensagem, né? Porque ela chegou de uma viagem e por precaução ela está em isolamento. E ela então gravou a mensagem, Letícia Miranda Zoega, e ela vai estar falando sobre a missão da família, uma palavra muito abençoada também para a tua vida, para a tua relação com os teus filhos. Então é uma palavra breve, né? Mais ou menos uns 22 minutos, e eu gostaria que você permanecesse aí para receber do Senhor esse alimento de hoje para a tua vida e para a tua casa e para a tua relação com os teus filhos, amém? E logo após da palavra nós vamos voltar para o nosso encerramento e o nosso próximo sorteio, ok? Fica aí com a gente e curta aí o nosso trabalho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro de casais online, né? Aprove o Senhor nos dar essa oportunidade de fazermos dessa maneira esse ano, já que não podemos estar juntinhos como de costume, mas eu creio que dessa maneira também o Senhor vai alcançar muitas famílias, vai restaurar aí muitos lares, muitos casamentos para a glória do Senhor, né? E nessa noite eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra, tá? Vai ser uma palavra muito breve, mas é algo que realmente o Senhor tem falado muito ao meu coração, né? Eu quero meditar junto com vocês na importância das palavras que nós falamos, das palavras que nós proferimos dentro da nossa casa, no seio da nossa família, né? Aquelas palavras que saem da nossa boca. E assim, no livro de Provérbios nós temos muitos versículos que eles vão falar sobre isso, que eles vão falar sobre, né, a importância de usarmos as nossas palavras com sabedoria, mas eu vou me ater apenas a um texto, tá? Que está em Provérbios, a um versículo que está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. E eu vou ler com vocês a versão aqui da Nova Bíblia Viva, tá? Só porque vocês vão perceber talvez que aí em outras versões é um pouco diferente. Mas Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz assim: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios. A língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. E aí, como nós temos usado então a nossa língua? Para edificar, para construir, para erguer ou para destruir. E o peso que existe aqui nessa palavra é que o que nós erguemos, o que nós levantamos, ou o que nós destruímos, o que nós derrubamos, o que nós matamos com as nossas palavras são vidas. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, a língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Então, a sabedoria que nós queremos buscar do Senhor, nós queremos pensar, nós queremos meditar nessa noite eu tenho construído, eu tenho edificado, eu tenho levantado vidas. E falando então das nossas famílias, aquelas pessoas bem próximas ali dentro da nossa casa, né? Algumas famílias são maiores, outras são menores, né? O cônjuge, um filho, 2 filhos, enfim, não sei qual é a sua realidade, né? A sua estrutura familiar, né? Se é aquela família grandona que enche a mesa, se é só um casal, enfim. Mas as suas palavras, elas estão destruindo
aquelas que estão ouvindo, ou elas estão erguendo, trazendo vida, levantando, edificando. E aí eu quero pensar aqui uma coisa muito interessante que eu observo que se perdeu ao longo do tempo, que era um costume que nós tínhamos de pedir a bênção dos mais velhos. Não sei quantos aí são dessa geração. Na minha época a gente falava assim, bença mãe, bença pai, bença avó, né? Ao que eles respondiam, Deus te abençoe. E a gente fazia isso assim num processo quase que automático. A gente fazia assim, isso num processo talvez não muito consciente do que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali era, eu estou pedindo a bênção de uma pessoa mais velha, mais experiente, que eu acredito que tem sim o poder de me abençoar. Mas a gente fazia isso talvez já no automático, talvez não percebia tanto o que realmente estava ali acontecendo. E na palavra de Deus a gente tem muitos relatos emocionantes dos patriarcas abençoando os seus filhos, abençoando os seus netos, né? A gente tem ali aquela situação entre Jacó e Esaú, onde Jacó enganou o seu pai, roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Mas sabe o que eu acho interessante nessa passagem? O que Jacó queria era a bênção do seu pai. A bênção que por direito era do seu irmão. Ele não fez aquela tramóia toda ali que ele fez, né? Para poder receber uma herança, para receber bens materiais, para receber algum dinheiro, era para receber a bênção. As palavras que seriam proferidas da boca de seu pai sobre o seu irmão, que era o primogênito, e era assim o costume da época. Esse costume se perdeu. O costume de pedir a bênção, o costume de realmente abençoar, né, as gerações que estão vindo, né, aos filhos, aos netos, se perdeu um pouco desse costume. Agora, o que nós precisamos pensar é que o costume pode ter se perdido, mas a palavra, o poder que existem nas palavras, isso não se perdeu, né? Isso não se perdeu. A palavra continua agindo conforme nós lemos lá em Provérbios, tendo poder sobre a vida e a morte, tendo poder para construir ou destruir. A palavra continua sendo um instrumento que vai nortear toda a nossa vida. O costume se perdeu, mas o poder não. As palavras ainda são responsáveis por moldarem os nossos pensamentos, né? A nossa consciência daquilo que nós somos, a consciência nossa de mundo, de sociedade. Eu lembro que uma época na faculdade, estudando linguística, eu me deparei com um texto muito interessante que me marcou para sempre, que ele ia falando como que seria a nossa noção das coisas se nós não tivéssemos a linguagem, se nós não tivéssemos a palavra, se nós não tivéssemos ali bola, que defina que aquela coisa que eu estou vendo é uma bola, que defina verde, para que me dê a minha mente a estrutura de que aquilo que eu estou vendo é da cor verde. As palavras estruturam todo o nosso conhecimento, toda a nossa mente, toda a nossa noção. E eu lembro que nesse texto, no final, o autor ainda falava assim, imagine como seria o mundo se não fosse, no princípio era o verbo. Né? Trazendo realmente até esse texto bíblico para um contexto ali científico, de que a palavra estrutura todas as coisas. E aí a gente pega, às vezes, as nossas palavras e as usa de maneira displicente. Né? E eu percebo o grande impacto que isso tem, principalmente na vida dos nossos filhos, na vida dos pequenos, na vida daqueles cuja mentalidade de si mesmo, a mentalidade da fé, da sociedade, do mundo ainda está se formando. E às vezes a gente lança sobre as crianças, lança sobre os nossos filhos, lança sobre os menores palavras que não vão contribuir para que haja ali então uma estruturação saudável. E a gente precisa pensar sobre a força que existe nas nossas palavras. Tiago, capítulo 3, versículo
10 e 12. Vou ler aqui com vocês também. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 10 até o versículo 12. Não, vou ler a partir do 9, desculpa. 9 até o 12. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, bênção e maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Então, o que nós estamos vendo aqui? De uma mesma boca, não faz nenhum sentido que venha bênção ou maldição. Da mesma boca. Nós precisamos começar a trabalhar a nossa mente para usar as nossas palavras de maneira mais consciente. E aqui eu quero trazer mais uma vez a ideia que nós estamos falando das nossas casas, dos nossos lares, de edificar o nosso núcleo familiar. Porque, infelizmente, talvez a gente não consiga proteger os nossos filhos de palavras malditas que eles vão ouvir do lado de fora. Talvez a gente não consiga realmente proteger os nossos filhos, a gente não consiga talvez proteger o nosso cônjuge de uma palavra muito dura, de uma palavra que fere, de uma palavra que mata, que ele vai receber do lado de fora. Mas e dentro do nosso lar? Qual é a atmosfera que se estabelece dentro do nosso lar quando eu abro a minha boca, quando você abre a sua boca? É uma atmosfera de rixas, de murmuração, é uma atmosfera de insatisfação, de brigas, de discórdia, de reclamação, é uma atmosfera de morte quando você abre a sua boca? Ou quando você abre a sua boca, se estabelece uma atmosfera de gratidão, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de louvor, uma atmosfera onde eu consigo aprovar o outro, elogiar o outro, uma atmosfera de vida, uma atmosfera onde aquilo que é bom floresce, cresce, encontra espaço, porque eu não estou ali dentro de uma atmosfera com palavras que matam, com palavras que destroem, com palavras que abafam. Qual é a atmosfera que se estabelece na sua casa quando você abre a sua boca? Pense sobre isso. Da mesma boca não tem como provir bênção e maldição, isso não está certo. E uma coisa que eu insisto em trazer para a nossa meditação é que eu preciso entender que por mais que eu não me dê conta, as palavras são sim muito poderosas. As palavras são sim, e aí, às vezes a gente não acredita nisso quando a gente ouve talvez uma coisa meio, a palavra tem poder, então declare e fale, uma coisa meio positivista. Talvez você fique assim meio, não acredito muito nisso, mas o que eu quero que você pense é que aquilo que você fala reflete na vida daquele que te ouve, na vida daquele a quem você está dirigindo a sua palavra, para o bem ou para o mal. Então tenha cuidado com a boca. Me lembro agora de uma música da Fernanda, né? Da Fernanda Brum. Tenha cuidado com a língua. Tenha cuidado com o que falar. Diga palavras de consolo. Diga palavras que transmitam o amor de Jesus. Palavras de vida e não palavras de morte. E eu quero aqui ser bem enfática, como eu estava falando do costume, né, que se perdeu dos pais de abençoarem os filhos, o costume que se perdeu talvez dos filhos mesmo reconhecerem na vida dos pais, na vida dos avós, na vida dos mais velhos, pessoas que podem abençoar. Eu começo a pensar então o seguinte, ok, talvez
vemos aí uma geração que perdeu esse costume e perdeu até mesmo a visão de que, poxa, meu pai e minha mãe, eles podem me abençoar. Mas eu quero fazer um convite aqui especial aos pais, que não deixem de acreditar que a sua palavra, ela tem uma grande influência sobre a vida dos seus filhos. São seres humanos em formação, são seres humanos que estão crescendo, são seres humanos que estão se deparando aí com palavras que não vão vir apenas da sua boca, mas a sua boca tem realmente uma grande influência na vida do seu filho. Então comece a pensar nas suas palavras. Comece a pensar naquilo que você fala. Às vezes você, pai, você, mãe, você que talvez não é pai, mas tem uma criança aos seus cuidados, né? É o cuidador de alguma criança. Comece a pensar sobre isso. Às vezes você mesmo veio de uma realidade onde eram normais vocês cobrarem demais ou fazerem comparações. Fulaninho era assim, poxa, que feio o seu comportamento, mas eu desaprovo o comportamento comparando com o comportamento de uma outra criança, colocando a criança para baixo, comparando com o comportamento de uma outra, ou falo coisas bobas do tipo assim, você é impossível, você é terrível, você não tem jeito mesmo. Às vezes uma coisa que é dito, é proferido de uma maneira tão não intencional, mas a sua não intencionalidade em falar o mal não deixa de fazer o mal. Mas você, gente, às vezes a gente ouve pessoas falando que a criança, você é um capetinha mesmo, hein? Pais, mães, cuidadores de crianças, pessoas que têm crianças, avós, tios, sob a sua responsabilidade. Fale palavras de bênção intencionalmente. Levem a sério aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Vida e morte estão no poder da palavra. Na versão que eu li aqui no começo, a língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Então comece a pensar naquilo que você está falando. Fale, tenha propósito naquilo que você fala, tenha propósito naquilo que você diz às suas crianças, aos seus filhos. E eu lembro aqui que estamos num encontro de casais, né? Que a gente sempre tem muita família que participa. Casal, você que talvez ainda não tenha filhos ou não tenha a intenção de ter, pense nisso também no seu relacionamento como casal. Seja intencional naquilo que você fala para a sua esposa, seja intencional naquilo que você fala para o seu esposo, cônjuges, sejam intencionais naquilo que vocês falam uns para os outros, porque às vezes para machucar, para ferir, né, a gente bola toda uma estratégia de palavras para alcançar o objetivo. Mas e para abençoar? E para crer que a minha palavra, ela realmente tem o poder de edificar uma vida? Seja intencional naquilo que você fala. E com relação à vida das crianças, pais, mães, ao se levantarem, na mesa do café da manhã, do almoço, da janta, ao dormirem, selecionem palavras, peçam a Deus direção. Recentemente eu comecei a fazer uma coisa que eu até vou dar essa dica, né, para vocês. Às vezes lendo a Bíblia eu vejo orações que eu acho muito interessantes, eu comecei a anotar então num caderninho para orar com o meu filho, pelo meu filho, na hora que ele se deita. Às vezes ele já está até dormindo, mas eu oro aquelas palavras ali de acordo com a palavra de Deus. Abençoe, declare a palavra, sabe? Pegue mesmo a Bíblia. Às vezes a gente faz, eu e o Pedro, um culto doméstico, né? Não é nem culto doméstico, gente. A gente vai lá pro quartinho do Teodoro e começa a cantar, conta uma historinha, né, bíblica para ele e tal. E tem dias que ele tá tão agitado, mas ele tá tão agitado que a gente tá lá louvando e ele tá de cabeça para baixo, né, na caminha, e tá rolando no chão, e já tá na hora de dormir, a luz já tá apagada, ele pega um carrinho e começa a passear com o carrinho. Há um tempo atrás, eu ficava um pouco incomodado com isso. Eu queria que o Teodoro
ficasse paradinho, prestando atenção, e depois eu falei assim, não. Eu estou enchendo o ambiente desse quarto com louvores ao Senhor. Deixa ele ficar de cabeça para baixo. Deixa ele brincar com o carrinho, fazer frum-frum. Isso quando ele não começa a cantar The Wheels on the Bus. Junto com a outra música que a gente vai cantando. Não tem problema. Não tem problema. Ele tem mostrado a cada dia que ele tem absorvido essas palavras que a gente lança intencionalmente, com o desejo de abençoar, com o desejo de que ele encontre a Cristo, com o desejo de que ele conheça a verdade de Cristo Jesus. Então, pais, cuidadores, famílias, amem-se também em palavras, cuidem-se também em palavras, creiam, não tirem de consideração a importância que existe nas palavras. Então, às vezes, eu conheço às vezes algumas pessoas que gostam de implicar, acham engraçadinho, acham bonitinho, né? Faz aquele bullyingzinho assim, você é isso, você é aquilo. Só que essa mesma pessoa tem uma dificuldade, às vezes, muito grande de dar um elogio, de falar algo bom. Então, vamos pensar. Às vezes, uma brincadeirinha que você está fazendo ali, que é brincadeirinha, está gerando algo ruim naquele coração. E por que eu insisto em dizer? Por que isso? Porque Provérbios, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz, entre tantos outros versículos, depois a gente pode até dar um jeito aí de compartilhar os outros também, né? Ela me diz que a palavra, ela tem o poder de destruir ou construir uma vida. Então, amados, construa. Não apenas deixe de matar, não apenas deixe de destruir. Talvez se você usa palavras realmente que são destrutivas, que trazem um ambiente de morte, não apenas abandone isso, como crie o hábito de trazer palavras de vida, de trazer palavras de gratidão, de adoração, palavras realmente que vão abençoar, que vão moldar a sua família, que vão moldar os seus relacionamentos, que vão trazer aos seus relacionamentos esse ambiente favorável à vida, à construção, à edificação, ao crescimento. Amém? Eu desejo que o Senhor realmente nos abençoe, nos transforme, como o salmista mesmo diz, que o Senhor coloque um guarda à porta das nossas bocas, para que a gente não fale aquilo que não provém, e que o Senhor ministre através do Espírito Santo cada dia mais palavras que edificam, palavras que trazem vida, palavras que trazem cura, palavras de salvação. Que nós possamos realmente crer que em Deus, nós como pais, nós temos autoridade para abençoar a vida dos nossos filhos. Que você então comece a ser um abençoador de propósito, com intenção, falando palavras que têm realmente a intenção de rasgar as trevas, de eliminar toda a morte e trazer vida para o ambiente onde você está. Receba essa palavra, medite nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho
e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. Eu vou. Eu vou. Queridos, estamos de volta e para concluirmos nosso trabalho de hoje, com a bênção de Deus, a gente agradece a Letícia pelo compartilhar desta palavra, esposa do Pedro, pais do Teodoro. E o próximo a gente ainda não sabe o que está sendo gerado. E a gente quer dizer aí que a nossa missão de abençoar é mais um alicerce no ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos juntando aí as pedras que nós estamos colocando como base para as nossas famílias. Queridos, e para a gente finalizar, vamos fazer o sorteio de 2 livros, Transmitindo a Bênção aos Seus Filhos, o que os patriarcas judeus sabiam, e Pais Revolucionários, um tremendo livro. Então, a Adriana vai sortear um e depois o outro. 118. 118. Lucas e Juliana, mais uma vez, de Seropédica. Então, ganhou o livro Transmitindo a Bênção aos Seus Filhos. 70. 70. Os nossos irmãos Rogério e Enilda, aqui de Paracambi também. Então, ganharam o livro Pais Revolucionários. Então, nossa gratidão aí a cada um que tem participado e desejamos que vocês sejam abençoados. A gente tem aqui uma relação aqui com muitos nomes e a gente louva ao Senhor por isso. Amanhã, queridos, vamos estar de volta, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. E a gente quer convidar você aí estar preparado com a palavra, com a sua Bíblia, para que juntos possamos terminar amanhã e com a bênção de Deus, a Adriana vai estar ministrando a palavra para fazermos o encerramento deste encontro de casais com o tema Sua Família está Segura? Então, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e vamos orar? Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esse dia. Nossa gratidão ao Senhor,
porque o Senhor está dirigindo, Deus, esse trabalho, e nós rogamos que as palavras sejam abençoadas pelo Senhor, e o Senhor, ó Deus, possa fazer com que as sementes que estão sendo plantadas possam crescer e darem frutos. Obrigado pela palavra do Alcínio e da Rosane, guarda eles na viagem, já estão retornando à sua casa, já estão viajando, então que eles sejam guardados pelo Senhor. Obrigado pela Letícia, então que o Senhor continue a abençoá-la e a cuidar dela, Pai. Nós abençoamos assim a sua casa e a sua família. Agradecidos somos pela vida do Ivan, que está aqui conosco. Bendito seja o teu nome, Pai. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus, queridos. Fiquem com Deus, uma boa noite, Deus abençoe. Até amanhã.